O negócio é o seguinte agora, vamos trabalhar com mais um pouquinho de classes de palavras, porque você precisa estudar isso aí sem folia, sem cansar. Eu sei que é muito conteúdo, sei que é muita coisa para você ler tudo de uma vez, mas é assim que funciona estudar a língua portuguesa. Venha para cá, porque você vai entender como é que você estrutura essa parte maravilhosa. Eu havia falado sobre interjeições quando mencionei as classes, e aqui eu vou colocar alguns exemplos. Então, interjeição, palavra que indica estados súbitos de alma, quer dizer, repentinos, tá joia? Um estado de espírito momentâneo. Por exemplo, a palavra ai, eita, ufa, cáspite, que hoje não é muito utilizado, mas se você ler no texto do Machado de Assis, provavelmente você vai encontrar. Urra, né? Como interjeição de ânimo, apoiado, bravo, como interjeição que indica aplauso, tá? Como se fosse uma palavra sem função sintática, tá? Mas que, quando aparece, tem um significado ali no meio, tá joia? Até mesmo palavras como alô, bom dia, tá? Como forma de interjeição, aparece lá. Os palavrões costumam aparecer aqui, né? Então o cara tá lá, o outro cortou a frente dele no trânsito, já... Puta que pariu. Então, isso é uma interjeição. Na verdade, isso é uma locução interjeitiva. Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, tá joia? Vale-me Deus, são interjeições. Beleza? Beleza. Fácil demais. Aí depois você passou a interjeição, você fala assim, Pablo, mas espera aí, tem mais coisas para estudar? Tem numeral, por exemplo. Numeral, você tem que estudar, mas não tem que estudar demais. Não é todo concurso que cobre isso aqui, você tem que dar uma olhadinha na lista, tá? Vale aqui a parte da ortografia, para saber como escrever os numerais corretamente. Identifica o seguinte, numeral cardinal que indica quantidade, por exemplo, 7, 2. Numeral ordinal é o que indica posição, tá? Por exemplo, sétimo e segundo. Numeral multiplicativo é o que indica o quê? Multiplicação, por exemplo, dobro e décuplo. Numeral fracionário que indica fração, por exemplo, meio e terço. Aqui você tem os exemplos de numeral. Você vai ter uma tabela aí só para dar uma olhadinha, tá? Para poder constatar os que têm maior dificuldade de escrita, etc. Leia tabela de numeral, vale a pena, só para você dar uma treinada, tá? Fácil, sossegado. Vamos adiante porque ainda é coisa muito importante para você ver, ó. Preposição, aqui você já tem uma das classes, uma das mais importantes, se não a mais, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Palavra invariável, tá? Que subordina um antecedente a um consequente. Por que invariável? Quer dizer, a preposição, por exemplo, a palavra contra, contra não tem plural, contra não tem feminino, tá joia? Ela pode se combinar, né, e contrair com o artigo. Daí você vai variar o artigo, não a preposição. Por exemplo, de. De é uma preposição. Se eu somar de mais o, fica do. Se eu quiser passar para o feminino, dá. Mas eu mexi no artigo, não na preposição. Por isso que a preposição é invariável. E subordina um antecedente a um consequente. O fato é que a preposição pode aparecer com mudança de sentido, né? Então veja só. Ele lutou com o irmão, quer dizer que o irmão era aliado, era um camarada dele. Ele lutou contra o irmão, então ele era rival. Eu só mudei a preposição e já foi suficiente para ocorrer mudança de sentido. Cuidado, isso aqui vai aparecer num conteúdo chamado regência, tá? Quando você estiver estudando regência verbal e regência nominal, você vai ter que retomar esses conceitos. Fácil pra caramba, porém é super importante que você tome cuidado e preste atenção. Aí olha só, Pedro tem medo do escuro. Olha, eu vou introduzir o complemento de uma palavra aqui no meio. Quem tem medo de alguma coisa. Então você pergunta, medo de quê, Pedro? Ele fala, medo do escuro. Aqui, preposição de mais o, né? Introduzir um complemento da palavra medo. É isso que você vai ter que saber fazer. Quando você estiver analisando, entender que uma palavra está introduzindo o complemento da outra. Nesse caso aqui, nós temos uma preposição. Eu vou passar uma lista de preposições para você decorar, assim, ó, filezinho, super fácil, super simples. Não vai haver problemas com relação a esse conteúdo. Beleza? Então, pega isso aqui e simbora para estudar essa maravilha que são as preposições. Vamos lá!
Muito bem, preste atenção aí, é o seguinte, vou fazer a classificação das preposições para você. Olha lá, preposição essencial é, em tese, aquela que nasceu como preposição, tá? A função primordial dela é ser preposição. Para facilitar o seu estudo, eu sugiro que você decore uma palavrinha, aquidepst. Pegue essa palavra e escreva no seu braço. Eu não estou brincando, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Escreva aquidepst. Por quê? Porque se você fizer isso, vai ficar mais fácil para decorar. Então você coloca lá, ó, aquidepst e deixa uma semana. Uma semana você vai ler essa lista aqui 3 vezes ao dia durante 7 dias. Por quê? Porque aí você vai decorar. Você não faz ideia de como é importante decorar a lista de preposições. Quando você estiver estudando um pouquinho mais à frente, você vai entender. Então vamos lá. Venha comigo. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Todos esses elementos são, sim, preposições. Você vai ver aqui o acolá alguém falando que após, per, trás não são mais preposições. Ó, banana para essas pessoas que não sabem o que estão falando. Todos esses elementos aqui são preposições, vão continuar sendo preposições e foram preposições. Mesmo que você use a palavra atrás em trás dos montes ou na construção atrás, apenas. Vai ser preposição, tá? O trás. Então, olha só. Veja bem que aqui nós temos essa listinha. E por que eu falo para você deixar no braço? Porque é mais fácil decorar. Se alguém perguntar para você, sei lá, diga que é da tua religião, uma promessa que você fez, diga que é o nome do teu cachorro, que você tem que deixar ali para comprar ração, mas deixe, não seja aluno rebelde. Aluno rebelde, acho que não funciona. Funciona. Decora a preposição que isso te ajuda um monte, filho. Olha só. Se não for preposição essencial, ela pode ser acidental. As acidentais não eram preposições. Então elas acabaram se transformando em preposições. Por exemplo, a maior parte acontece com assim, palavrinha que, por ser utilizada em outra construção, virou preposição. Exemplo, salvante, né? Então, salvante, salvo, exceto, tirante, todos esses têm o mesmo sentido. Então, salvante os colegas, todos foram ao baile. Salvo eu, todos estudaram. Exceto eu, todos fizeram a prova. Tirante eu, todo mundo entendeu a questão. Aí agora, como, consoante, segundo, também podem ser preposições acidentais, mesmo pertencendo à categoria das conjunções conformativas. O fato é, se você utilizar a preposição acidental sem conectá-la ao verbo, ela vira uma preposição acidental. Por exemplo, vamos colocar ali, segundo José, não há trabalho difícil. Não, vamos colocar segundo seu Madruga. Segundo seu Madruga não há trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Consoante seu Madruga, como seu Madruga. Se bem que fica estranho falar como seu Madruga, porque pode dar uma cacofonia ali, né? Mas vira preposição o quê? Acidental. Além disso, tem que saber que existem locuções prepositivas. A expressão que sempre vai terminar com uma preposiçãozinha aqui, ó, dessas essenciais. Então, você tem lá acerca de, abaixo de, ao lado de, a mercê de, tá joia? Isso aqui, locução prepositiva. Há uma tabela, dê uma lida, decore as preposições e agora prepare o seu coração, porque nós vamos entrar no conteúdo relativo ao conteúdo dos pronomes. Seguindo a nossa ordem da morfologia, você já sabe que isso é super importante. Então, simbora fartando, não desista e vamos, porque ainda há muito para fazer. Simbora! Muito bem, vamos estudar agora o pronome, tá? A parte do pronome é super importante para você que faz concurso público porque ele possui inúmeros desdobramentos, implicações e aplicações. Quero dizer, quando você está estudando morfologia, a parte relativa aos pronomes é importante porque são os pronomes que funcionam como mecanismos de coesão textual. Bem, o que é isso? Coesão, basicamente o estabelecimento do sentido da continuidade do texto por meio da conexão entre as palavras, ou seja, o pronome faz a conexão entre os termos de maneira que faça progredir o sentido ou retoma o sentido de uma palavra, de uma expressão. Para isso, vou colocar uma definição bem simples, vou partir para alguns exemplos e vamos trabalhar com esse conceito. É super importante que a partir de agora você abra bem os olhos e tente entender. Depois que você compreende
a noção de pronome e o emprego, o concurso público já está mais fácil para você. Pelo menos no que tange a língua portuguesa. Então, simbora. Olha aqui, ó. Coloquei o seguinte. Pronome é uma palavra que substitui ou retoma um termo. É claro, essa é uma definição meio vaga, tá? E ela tem que ser vaga. Por quê? Porque o pronome é muito abrangente. Vamos ler uma sentença aqui e ver se conseguimos entender isso aqui que eu quis dizer. Coloquei, peguei as chaves e as guardei no armário. Veja bem, aqui no meio dessa sentença eu tenho um pronome. O pronome que eu coloquei é as. Professor, isso não é um artigo? Não. Veja bem, sempre quando você está analisando a classe da palavra, você tem que perceber qual é a relação que ela mantém com as outras. Nesse caso, eu tenho as antes de um verbo. Então, eu não posso considerar isso aqui como um artigo, porque se assim eu fizer, eu vou substantivar a palavra guardei. E não é bem por aí o caso. Olha só. Se analisarmos essa sentença, você vai perceber que a palavra as que está aqui, como eu já falei, é um pronome, substitui, ou retoma, melhor dizendo, uma palavra que já foi ativada anteriormente, que já foi dita anteriormente. Peguei as chaves e as guardei no armário. Guardei o quê? As chaves. Então essa palavra as retoma o termo as chaves. É isso que eu quis dizer. Ela substituiu e nesse caso ainda retomou o termo. Para não ter que ficar falando, peguei as chaves e guardei as chaves. Para evitar tal repetição, nós nos valemos dos pronomes. Essa é a função, então. É super simples, é fácil de entender, não há grandes mistérios. Basicamente é isso que eu vou fazer quando eu falar para você sobre o emprego morfossintático do pronome. Vamos então para a classificação deles. Que tipo de pronome nós temos na língua portuguesa? Vamos começar aqui. Identificamos pronomes pessoais e dentro dos pronomes pessoais, aqueles que são chamados também pronomes de tratamento, que servem para estabelecer o permeio, a relação, o tratamento entre as pessoas no enunciado. Pronome demonstrativo, que eu vou chamar de pronome cagueta, porque é aquele que aponta para alguma coisa no espaço, no tempo ou no texto. O pronome relativo, super importante, você já faça um asterisco aqui, ó, no relativo, já pode fazer no demonstrativo. Por quê? O demonstrativo tem uma função textual importantíssima de fazer as referências semânticas do texto. O relativo é aquele que vai fazer conexão. Então também super importante. Inclusive, algumas bancas gostam de basear assim 20% das suas questões no emprego dos pronomes relativos. Muito fácil. Pronome interrogativo, aquele que serve para fazer pergunta. O pronome indefinido, aquele que tem um sentido vago, atribui à sentença uma conotação vaga. E o pronome possessivo, que indica posse e que é o rei da ambiguidade. Ambiguidade, a presença de mais de um sentido no enunciado apenas. Você coloca aí, marca que esse é um daqueles que você tem que dedicar muito estudo, tá bem? Fácil. Vamos adiante então, começando o nosso estudo, pois não podemos perder tempo. Começando a falar sobre os pronomes pessoais. Bem, por que o nome é esse? Pronome pessoal. O nome é esse porque eles fazem referência às chamadas pessoas do discurso. O que é pessoa do discurso? No momento da enunciação daquilo que você está falando, você pode identificar 3 pessoas. A primeira pessoa é quem fala. Por exemplo, nesse momento discursivo, a primeira pessoa sou eu estou falando. Para quem se fala é a segunda pessoa. Então, tu, nesse caso, minha segunda pessoa, para quem eu estou falando, meu interlocutor. E a terceira pessoa, sobre quem eu falo. Ou seja, é o assunto. Nesse caso, eu falo para tu sobre ele, ou ela, nesse caso, porque é a língua portuguesa. Se você entender essa noção de primeira, segunda e terceira pessoa, vai ficar mais fácil de você entender lá na frente um princípio da língua portuguesa que nós chamamos de uniformidade. Uniformidade de quê? Uniformidade de tratamento, tá? O que é isso, professor? Uniformidade de tratamento. Olha, presta atenção que eu vou explicar para você. O negócio é o seguinte, quando eu estou falando com alguma pessoa e eu uso, por exemplo, uma segunda pessoa na hora de fazer referência. Então, tu, e aí eu vou colocar o verbo. Eu falo,
tu está cansado. Ixi, tá errado, porque não posso falar tu está. O tu é segunda pessoa, o está está conjugado de outra maneira. Se eu falar assim, tu trouxeste suas tarefas, errado. Por quê? Porque o tu trouxeste o quê? Tuas tarefas. Eu tenho que ter essa uniformidade. Então, se eu comecei falando na segunda pessoa, todos os outros elementos que farão referência a essa pessoa deverão vir na segunda pessoa também. Esse é o princípio da uniformidade no tratamento, tá, da língua. Muito fácil. Agora, venha para cá. Você não consegue estudar pronome sem montar boas tabelas. Então aqui eu vou te dar uma dica. Pega uma folhinha e começa a fazer essas tabelas que eu passo aqui e deixa tudo separadinho para você. Por quê? Quando você faz isso, fica mais fácil de estudar, mais fácil de rememorar. Bem, aqui nós temos uma tabela dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual é a diferença? Bem, o pronome pessoal do caso reto é aquele que a tia que te dava aula na escola usava para fazer você conjugar o verbo. Então você tinha que montar a tabelinha lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então o que você tem aqui? Você tem, ó, primeira, segunda, terceira pessoa do que? Singular. E aqui, primeira, segunda, terceira pessoa do que? Do plural. São as nossas pessoas do discurso. O que você tem que entender é que para cada pronome do caso reto, nós temos um correlato, no caso oblíquo átono e no caso oblíquo tônico. Qual é a diferença? Átono é aquele termo dito com menor inflexão de voz, você não fala com muita força. Já o tônico é aquele que você fala com mais força. Então veja bem, o correlato de eu no átono, me, no tônico, mim e comigo. Aí depois de tu, te, aí você tem ti e contigo. Vamos adiante, então. Os átonos. Me, te, o, a, lhe, se. Aí, nos, vos, os, as, lhes e se de novo. Ah, professor, não tem ses? Claro que não, velho. Tá louco? Então, olha só. Esses aqui são os pronomes pessoais do caso oblíquo e eles são os átonos. Cuidado, porque esse conteúdo vai aparecer numa outra matéria chamada colocação pronominal. Essa matéria é importante também, por isso já tem que decorar esses pronomes. Caso oblíquo tônico. Venha comigo. Ó, mim comigo, ti contigo, si consigo, nós conosco, vós convosco, si e consigo. A primeira divisão que eu vou fazer é a seguinte. Para facilitar o seu estudo, eu já vou dizer de antemão que na maior parte dos casos, preste atenção no que eu estou dizendo, na maior parte dos casos, os pronomes pessoais do caso reto desempenham uma função sintática chamada de função sujeito. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, na maior parte, das vezes, desempenham a função de complemento ou de adjunto. Isso aqui você entende quando estuda análise sintática, ou seja, eu estou falando da morfologia e da sintaxe ao mesmo tempo. O nome disso, morfossintaxe. Fique com essa tabela na cabeça, porque eu vou partir dessa tabela para ensinar algumas coisas para você. Mas antes de progredir, só vem aqui, dê uma olhada nesses casos tônicos, tá? Uma coisa bem simples, vamos tirar um ranço da linguagem que o pessoal costuma utilizar. Você já percebeu que vez ou outra alguém confunde comigo e consigo, né? Tem gente que fala assim, eu preciso conversar consigo. Não pode. Se alguém falar para vocês, falar, então eu não vou conversar, cara, porque você errou o pronome. O correto é conversar contigo, porque afinal de contas é a segunda pessoa. O consigo dá uma ideia reflexiva, como se eu dissesse assim, o aluno carrega a responsabilidade de estudar consigo. É reflexivo nesse caso, tá joia? Preste muita atenção a esses pronomes, porque eu vou focalizar os principais aqui. Então, simbora para estudarmos isso aí. Vamos lá. Agora, vamos ao emprego de alguns desses pronomes. Preste bastante atenção, porque eu vou explicar os mais recorrentes concurso público. Então, olha aqui para mim, confia no que eu estou falando. Se você conseguir internalizar isso aí, a língua portuguesa vai se abrir para você, vai ficar mais fácil. Então, olha só. Primeiro emprego, eu e tu, mim e ti. Olha, depois disso você não tem mais desculpa para errar, cara. E tenta colocar isso na sua vida. Tenta praticar. Você vai saber que está ficando bom em língua portuguesa quando você começar a corrigir ou a si ou a outras pessoas. Então, olha só. Então aqui, regras.
A primeira regra para você entender o emprego de eu e tu, mim e ti, saber quando é que você utiliza, é o seguinte. Depois de uma preposição essencial, você usa pronome oblíquo, tá? Preposição essencial, você lembra da listinha do Aquidepst, né? Eu não vou ter que citar de novo, tá? Você tem que lembrar isso aí. Olha só, vamos pegar a frase, não vá sem mim. Aqui eu tenho o pronome oblíquo e aqui eu tenho o quê? Uma preposição. Essa é uma preposição essencial e é justamente ela que carrega a palavra mim para cá. Ela exige, eu não posso falar não vá sem eu, é não vá sem mim. Aprenda, toda vez que a palavra mim bate num ponto, ela está no lugar certo, tá? Pode haver algum caso que ela não bata no ponto e também esteja no lugar certo? Sim, depois eu vou mostrar. Olha só essa aqui, ó. Entre mim e ti há problemas. Nossa, professor, eu sempre falei entre eu e você, então você sempre falou errado. Ah, não dá para falar eu e tu? Pior ainda, cara, porque entre é uma preposição essencial. Se ela aparece, quem é que ela chama? Olha a regra, o pronome oblíquo. Então é entre mim e ti. Professor, posso falar entre mim e você? Pode, porque você é um pronome de tratamento, então não está entrando na baila aqui. O negócio é entre mim e ti, correto? Simples. Comprei o livro para ti. Veja bem, como eu falo, para tu ou para ti? Veja bem, aqui o sinal de pontuação está no final da sentença, mas além disso, preste atenção que nós temos o que aqui? Temos uma preposição. Preposição de que tipo? Olha aqui, ó. Preposição essencial. Então o que acontece? Acontece, você tem que empregar aqui essa palavrinha. Ti não pode ser para tu. Ia ficar errado se você colocasse para tu. Tá bem? Primeira regra. Vamos partir dessa primeira regra e caminhamos para a segunda. Olha aqui, ó. Se o pronome for sujeito do verbo, aí você vai usar o caso reto. Então, coloca aqui. Se você tiver o pronome empregado na sentença como sujeito, você usa o caso reto. Estava naquela tabela que eu passei. Então, ó, não vá sem eu deixar. Eu não posso falar não vá sem mim deixar. Mim não pratica ação, cara. Já viu aquela pessoa que fala assim, empresta o livro para mim ler? Para mim ler, teus olhos, rapaz. O negócio não é assim, você não é índio, meu. Que fala assim, ó, mim faz o negócio. O índio folclórico, evidentemente. Você vai falar que o professor é preconceituoso, banando para você, rapaz. Não é assim, ó. Aqui você tem a preposição, em tese viria o pronome oblíquo. O problema é que a palavra eu é sujeito do verbo deixar, então eu coloco não vá sem eu deixar, beleza? Beleza. Mesmo caso, aqui abaixo, comprei o livro para tu leres. Tu lerás o livro, não é para te leres. Para te leres é o Mussum falando prateleira. Então cuidado, ó, para tu leres. Tem até a conjugação aqui do lado, bem bonitinho. Daí você aprendeu o quê? Que mim não pratica ação. A partir de agora você não pode errar, beleza? Aí você fala, professor, mas eu já dei dando uma olhadinha aí, umas variações dessa regra. Então tá, coloquei as variações aqui para você não se bobear. Então, ó, para mim estudar é legal. Quando eu pergunto na sala de aula, a galera fala, estudar é legal. Quando eu pergunto na sala de aula, a galera fala, tá errado, é para eu. Eu falo, ó, e o sinal de pontuação tá aqui, ó. O que é isso? Então, para mim estudar é legal. Eu desloquei essa expressão do final para o começo, tá? Então, ó, preposição, tá puxando aqui. Não se esqueça de que coloquei uma vírgula aqui. Se coloquei a vírgula, esse estudar tá no lugar certo e esse mim também. Aqui embaixo, mesma coisa. Ó, não é tarefa para mim fazer isso. As pessoas costumam falar, não, isso aqui tá errado, não é tarefa para eu fazer isso. Opa, cuidado, meu querido, vamos analisar. Olha só, eu tenho dois verbos aqui, ó, 1, 2. Aí eu quero que você pense comigo. Fazer isto, ó, isso aqui está empregado num sentido quase sem sujeito. Então, qual é o sujeito dessa palavra? O que é para eu fazer? Né? Ou, o que não é tarefa para mim? Não é tarefa para mim fazer isto. Esse elemento é o sujeito do verbo que está aqui. E essa frase está na ordem inversa. É por isso que você se confundiu, porque essa frase está na ordem inversa. Para você não se prejudicar, para você não bobear, tenta colocar a frase na ordem direta. Fazer isto não é tarefa para mim. Ou tira o fazer para você perceber. Isto não é tarefa para mim. Agora coloca,
fazer isso na tarefa para mim. Não vai errar, né? É uma variação dessa regrinha. Agora, vamos pegar outro caso. Quando você tem o verbo causativo e sensitivo, a regra é um pouquinho diferente. Verbo causativo é aquele que indica mais ou menos alguém mandando alguém fazer alguma coisa ou impelindo, indica uma ação, uma espécie de ordem. Sensitivo, verbo está ligado aos 5 sentidos. Tá? Então, olha só, nesse caso aqui tem um causativo. Mandou-me sair. Presta atenção. O mandar é um causativo. Quando tem um verbo assim, presta atenção, olha o complemento. O complemento é me. Aí olha para o outro verbo aqui, sair. São 2 verbos, né? Então, vamos pensar. Quem manda, manda alguém. Então, quer dizer que o me é complemento desse verbo que está aqui, do mandar. E quem é que vai sair? Eu. Mas eu está sendo representado por qual termo? Pelo me. Então, olha só. Ele é o quê? Ele é o sujeito do segundo verbo. Olha que legal. Então, ao mesmo tempo, essa palavra é complemento de um e sujeito do outro. Mesma coisa aqui embaixo. Eu a vi chorar. Então, olha só. Quem vê, vê alguma coisa, não é? É. Então, vi, não vai falar vi ela, porque é errado falar vi ela. E vi ela é uma rua bem estreitinha. Então, olha só. Vi alguém. Esse termo aqui é o objeto, tá? Do verbo. E quem estava chorando? Ela. Eu estou representando pela palavra a, então ela é sujeito do segundo elemento. Tá bem? Fácil pra caramba. Então, com causativo e sensitivo, o oblíquo pode desempenhar 2 funções, tanto do sujeito quanto de objeto. Agora, olha pra cá. Isso aqui, ó, despenca em concurso público, meu querido. Você não vai poder errar uma coisa dessa. A diferença de emprego e classificação de o, a e lhe, pelo amor de Deus. O e a são complementos diretos. O que significa dizer que um complemento é direto na língua portuguesa? Eles retomam complementos diretos, ou seja, aquilo que não necessita de preposição. E o lhe substitui um elemento que, nesse caso, necessitaria de preposição, porque ele é um complemento indireto. Olha para cá. Comprei um carro para minha mãe. Vamos pensar? Quem foi que comprou? Eu comprei, mas ele está oculto aqui. Tá joia? Comprei um carro. Beleza? Beleza. Para minha mãe. Não é o complemento que tem preposição? Só você pensar agora, meu querido. Comprei um carro. Tem preposição esse? Não. Então ele é o complemento direto. Para minha mãe. Tem preposição aqui? Tem. Olha aqui o para. Então esse é o complemento indireto. Vamos lá. A banca pede para você reescrever essa sentença, trocando um desses elementos por um pronome. Se você fosse trocar o primeiro deles, o carro, qual pronome ia aparecer? O. Como é que ficaria? Comprei o para minha mãe. E se fosse para trocar o para minha mãe, como é que ia ficar? Comprei-lhe um carro. Então presta atenção nisso aí, você não vai confundir, tá? Eu não posso falar comprei-lhe para minha mãe, porque o lhe entra no lugar daquele que tem preposição. O o entra no lugar daquele que não tem preposição. Assim como o a. Se fosse outro caso, eu colocaria aqui uma roupa, comprei-a para minha mãe. Joia? Não vá confundir. Então, se a banca falar para você, pode substituir o e a por lhe, sem alteração alguma, sem prejuízo para a correção do sentido? Errado, tá bem? Outra coisa, muita atenção a essas palavrinhas aqui quando você for empregá-las no texto. Afinal de contas, elas possuem uma finalidade própria. Beleza? Prega o olho nisso aqui, não pode perder isso aqui de vista. Beleza? Então, simbora que ainda há muito para estudar. Vamos lá!